Central 3. Esse episódio aqui é um oferecimento do Bonde. Bonde. Aprender e mudar as coisas. Esse é um daqueles episódios com e sem tradução. Checa aí no título do episódio pra ver se você tá na versão que você quer. Antes de começar a abertura, vale dizer que, se você quer apoiar o Medo e Delírio, a melhor forma é no Pix recorrente na chave medoedelirioembrasilha@gmail.com. Desde já, nosso muitíssimo obrigado. Agora, bora pra abertura. Bora ouvir o Michael França. Por que você acha que no Brasil não há uma revolução? Não sei. No ano passado, eu estava passando uma temporada na Universidade de Oxford. Caralho, o maluco é brabo. E uma professora britânica me contou uma história. Passarinho que come cu não sabe a pedra que tem. Na primeira vez em que ela foi para o Brasil, ela saiu do aeroporto, olhou para a desigualdade ao redor e pensou: deu errado. Por que não há uma revolução nesse país? Não sei. Eu não sei. Não sei. Essa pergunta ficou comigo, porque o Brasil meio que desenvolveu uma capacidade impressionante de conviver com as desigualdades. Tá errado. Sem necessariamente transformá-las. Tá muito errado isso. Pense em uma pessoa que acorda cedo, trabalha durante décadas, passa horas no transporte público e faz tudo aquilo que disseram que ela deveria fazer para melhorar de vida. Então os anos vão passando e poucas coisas mudam. O Fórum faz todos os anos um ranking que mede o índice de mobilidade social de 82 países e o Brasil ocupa a 60ª posição. Um brasileiro nascido no patamar baixo de renda leva até 9 gerações para chegar à renda média do país. Na Dinamarca, que é a primeira, levam até 2 gerações. Ela olha ao redor e percebe que a família em que você nasceu, as conexões que se tem e sua origem social acaba abrindo portas que o esforço sozinho muitas vezes não abre. Pra caralho. Pra caralho. Pra caralho. Então, começa a aparecer uma dúvida. Qual a bebida favorita do Michel Teló? Não. Será que esse jogo funciona para pessoas como eu? Eu acho que não. Olha, democracias dependem de alguma confiança nas regras do jogo. A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Se essa confiança desaparece, o adversário político começa a parecer alguém que está tirando de você alguma coisa que deveria ser seu. O PT descobriu que a chave do sucesso é a urna eletrônica. O PT descobriu o caminho para o poder, o voto eletrônico. Só que existe uma espécie de paradoxo. Revoluções precisam de pessoas insatisfeitas. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Revoluções precisam de pessoas insatisfeitas. Mas também precisa de alguma compreensão compartilhada sobre a origem do problema. É verdade. E no Brasil, a frustração está espalhada em várias direções. Um grupo culpa alguma coisa, outro grupo culpa outra. Quase todo mundo sente que está perdendo alguma coisa, mas poucos concordam sobre o motivo. É possível que seja justamente aí que a desigualdade brasileira encontre uma de suas maiores forças. Ela produz insatisfação, mas divide os insatisfeitos. Então, uma grande revolta não explode no Brasil. Porém, em certas dimensões, o país vai se desgastando pouco a pouco. Mas até quando? Medo e delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Você viu a Fernanda Torres? Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, É hein? um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Fora seu medo e delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Abraço, Dal. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 56 de 2026. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. Série Medo e Delírio na Bolívia.
Estamos de volta, senhoras e senhores. Ficou entusiasmado demais. Eu exagerei. Já vão logo alguns avisos, hein? Mandar um abraço pra Lara, uma das ouvintes mais jovens do Medo e Delírio. Mandar um abraço pra todo mundo de Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e Natal, que foram no lançamento do livro Juízo Final. Foi massa demais todas as cidades, hein? Agradecimento especial às casas que receberam a gente, a livraria Terra Libres no Cine Glauber Rocha em Salvador, o Sebo Chique em Aracaju, o Carambola Lab em Maceió, a livraria do Jardim em Recife, a leitura do Shopping Manaíra em João Pessoa e a Natal Beer em Natal. Brigadíssimo, gente. E obrigado a todo mundo que foi, gente. Vocês foram muito carinhosos com a gente. Aí lembrando que Curitiba vai ter o lançamento do livro e vamos estar lá eu, Pedro Daltro e a Gabriela Biló na Itiban Comic Shop às 4 horas da tarde. Evento aberto pra todo mundo, né? Depois, às 8 horas da noite, vai ter a festa do Medo e Delírio em Brasília, na Sociedade Beneficente 13 de maio. Não tem mais ingresso antecipado. Acabou tudo, gente. Vocês são maravilhosos. Vai ter alguns vendendo na hora, mas não muitos. Seguindo, o título Ser e Medo e Delírio na Bolívia foi afanado do ouvinte Marcelo Soares, que postou lá no Blue Sky. Segundo aviso, esse é um episódio daqueles de 2 versões com e sem tradução, mas... Presta atenção que isso aqui é importante. Não é um episódio gringo. Não é. É um episódio sobre política brasileira. Vamos inundar este Brasil de verde e amarelo. O que acontece é que a política brasileira foi atravessada pela extrema-direita global. Finger in the ass and screaming. E o mesmo vale para os últimos 2 episódios com 2 versões, desses episódios com tradução e sem tradução. Aquele episódio sobre o Anthony Fauci só existiu por causa da porra do vídeo de 13 minutos do Nicolas enfileirando fake news sobre a vacina. Nicolas Ferreira vai tomar no seu Curitiba! E o episódio sobre a inacreditável declaração de guerra dos Estados Unidos em forma de vídeo no Twitter tem a ver com um inacreditável ataque à nossa soberania, nossa e de todo o continente. Tudo isso há poucos meses de uma eleição presidencial. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Diz aí, Celso Rocha de Barros, Celso Rocha de Barros, as análises embasadas, as análises embasadas. Como é que a gente trata uma eleição que tá correndo sob ameaça estrangeira? Assim, será que é pra gente tratar do mesmo jeito? É óbvio que não. Será que é pra gente passar o tempo todo falando, por exemplo, de oscilação de pesquisa, de gafe de candidato, de pequenas flutuações na lealdade partidária desse ou daquele ramo do centrão? É óbvio que não. A gente tinha muita coisa pra falar, mas... Foda-se. Será que todo dia a gente não devia estar tratando do fato de que tem uma superpotência que tomou a economia brasileira como refém pra exigir que os brasileiros votem no candidato que ela prefere? Eu acredito que ele vai ajudar o Flávio, não tenho dúvida disso. Ele quer um governo de direita aqui. Eu acho muito esquisito e desconfortável a gente falar dessa eleição como uma eleição normal, como uma eleição que está transcorrendo sob a mais completa normalidade. Porra. A eleição de 22 já foi complicada. A de 26, então... Vontade de chorar e morrer. E assim, você vê o cara que tá em segundo lugar, mas em segundo lugar namorando o empate técnico ali, entendeu? No, God, please, no! Já tem pesquisa que é empate técnico no segundo turno. Porra Brasil, com sinceridade, Bolsonaro reeleito é sacanagem. O público dele tá pedindo intervenção americana, entendeu? Pra salvar aí a campanha dele. O pré-candidato à presidência da República pelo PL pediu a interferência dos Estados Unidos aqui no Brasil. Ele quer que o país liderado por Donald Trump faça pressão internacional para que as nossas eleições de 2026 sejam pautadas sob, abre aspas, valores de origem americana. E aí, tem que traduzir para as pessoas. O que isso significa? A democracia no Brasil está em risco. Evidentemente está em risco. Claro. So much winning. E o problema tá longe de ser a eleição, hein? No sentido de que as ameaças não acabam em outubro, não. Seja lá quem for o presidente a partir de 5 de janeiro de 27. E é por isso que a gente vai ter aqui cada vez mais episódios com e sem tradução, falando de coisas de fora do país que tem a ver aqui com o Brasil. Porque não dá pra tratar essa eleição como se fosse uma eleição normal, corriqueira. Não é normal. Não é normal. Não é normal, não. Não é normal. E aí, nesse episódio aqui, o único tema possível é esse aqui, ó. Prisão de um homem na Bolívia. Por ser o suposto mandante de uma tentativa de assassinato, pode colocar a extrema-direita em péssimos lençóis aqui no Brasil nas eleições desse ano. Depois das últimas semanas, a gente tava precisando de uma ajudinha mesmo. Parte da imprensa tá só falando de Lulinha e Marcola. E aparentemente fizeram merda mesmo. As mensagens parecem demonstrar isso mesmo. Nossa opinião é que esse não é o tema mais importante do mundo, mas sim, isso é notícia. E aí, nesse episódio aqui, vai ter muita coisinha em espanhol. Vou traduzir tudo por cima, exceto talvez uma coisa ou outra que esteja muito claro, muito parecido com o português. E se você não quiser a porra da minha voz em cima do espanhol, só ir no feed e pegar o episódio sem tradução. A minutagem é igualzinha, gente. Então se quiser mudar,
mudar, é só ir lá no feed e mudar exatamente pra minutagem onde você tava. Assim chegava a declarar Fernando Serimedo. Assim chegava para depor Fernando Serimedo, detido, como vocês sabem, na Bolívia por tentar assassinar a sua companheira. A justiça boliviana determinou no mínimo 180 dias de prisão preventiva. A justiça boliviana determinou dar-lhe 180 dias como mínimo de prisão preventiva. Pois é, vai ter a imprensa boliviana, argentina e vai ter também mais uma vez o pessoal do La Base, lá da Espanha, que fez um vídeo maravilhoso de quase 1 hora, que ajudou a gente pra caralho. Muitas graças. E no caso é... porque eles já foram incrivelmente úteis a esse podcast. Meio duvidoso, né? E ajudaram a gente a contar uma outra manobra da extrema-direita global pra fuder o pagode dos poucos governos progressistas aqui das Américas. Pepino de novo! E aí, os ouvintes mais atentos, Drogados, bem sabem que a gente gastou um episódio inteiro pra falar de uma operação apoiada pelo Trump e pelo Netanyahu. Malditos babacas! Que seria liderada pelo maior traficante já condenado nos Estados Unidos, o ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Vários áudios do próprio Hernández e do atual presidente de Honduras, o Nasri Asfura, dão conta que o Hernández, posteriormente perdoado pelo Trump nos Estados Unidos, pagou pelo seu próprio perdão lá com dinheiro enviado por rabinos. Olha só. E essas conclusões são feitas pelo próprio Hernandes nos áudios, hein? Ó, mas esse episódio aqui é um outro capítulo dessa mesma cruzada da extrema-direita global pra cima do nosso azarado continente. E bora então com um vídeo do La Base, que vai ser meio que a espinha dorsal desse episódio. E olha o que já tem no primeiro minuto do vídeo. Essa é pra machucar, né? Aqui a jornalista relembra que o Serimedo disse a ela numa entrevista. Na campanha de 2018, Bolsonaro tinha falado muito mal dos gays. E como fizemos para reverter isso? Pelo WhatsApp, começamos a mandar milhares de mensagens de trolls dizendo: eu sou gay, o Bolsonaro pode ser um nazista, mas a economia está bem e vamos viver mais seguros. E como bem cunhou a internet, os famosos LGBTQIA-. E não, gente, a gente não tá dizendo que se você é LGBTQIAPN+, você não pode ser de direita. Você pode, claro. Agora, bolsonarista é meio complicado, né? você de casa contrataria um motorista gay para levar seu filho na escola? Tá na cara que não. Não gostaria de ter vizinho meu, um casal homossexual morando ali com meus filhos pequenos em casa. A minha filha de 5 anos de idade, papai, eu vi os 2 homens se beijando aqui. Pô, vou falar pra ela que isso é normal, como? A partir dessa influência, parte da comunidade gay o apoiou. Isso foi o que Fernando Serimedo contou há alguns anos sobre sua própria participação na campanha de Bolsonaro. Tudo com total tranquilidade, sem medir o que estava dizendo diante de uma jornalista. Transparência acima de tudo. Curioso que o Serimedo fale em 2018, já que a participação dele sabida até aqui era de 2022, com aquela live maldita atacando o sistema eleitoral brasileiro. O que queremos é saber se a vontade popular do povo brasileiro é como disseram os resultados. Que haja paz. Que exista paz. Pero exijamos a verdade. Mas vamos exigir a verdade. E olha como o Eduardo fala disso. É uma honra estar aqui e abrir espaço para um argentino. E olha que quem tá falando é um brasileiro. O 03, que fala inglês, fala espanhol. Fernando Serimedo teve a coragem de, a partir da Argentina, ajudar o Brasil. Como? Denunciando as possíveis fraudes eleitorais que aconteceram em 2022. Na eleição que colocou o socialista Lula da Silva como presidente eleito do Brasil. Fernando Serimedo usou os dados do Tribunal Superior Eleitoral. Ainda assim, seus vídeos no YouTube até hoje continuam censurados no Brasil. E é assim que acontece nas ditaduras. O que ele não sabia é que, um par de dias depois de suas transmissões ao vivo no YouTube e das suas denúncias, o juiz da Suprema Corte do Brasil, o louco que colocou até Elon Musk sob investigação no Brasil, seu nome é Alexandre de Moraes. A frase ficou incompleta e foda-se, porque afinal é o Eduardo falando. Caguei! Os caras diziam que o Careca nunca ia ganhar do Musk. E o Moraes colocou o bilionário pra mamar. Depois diz que eu sou grosso. Mas aí, recentemente, o Eduardo voltou a fazer uma live com esse infeliz. De novo, caralho! A gente vai cansando, sabe? E a gente falou isso por aqui. Eduardo Bolsonaro participou de uma transmissão ao vivo com o consultor argentino Fernando Serimedo e voltou
começou a levantar dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Eu acho que até hoje no Brasil, se alguém tentar consultar a sua live, ela não está disponível no YouTube, precisa de um VPN para assisti-la. Volta pro vídeo do La Base. O mesmo homem que depois levou Javier Milei à presidência da Argentina foi detido na madrugada de terça-feira no aeroporto de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, acusado de tentativa de feminicídio contra sua agora ex-companheira, a advogada Nadia Veller, atacada a tiros em frente a um hotel horas antes. Pois é, bicho, é isso mesmo que você ouviu. Se alguém aqui conseguir me explicar o que é feminicídio, eu tenho R$1 milhão guardados no banco. Feminicídio é um assassinato de uma mulher por motivos dela ser mulher, ou relacionados ao fato dela ser mulher. Pronto, cadê? Dá meu 1 milhão aí! Pois é, pra vocês verem a qualidade média do político atual, esse cara aí é candidato ao Senado pelo Partido Novo, né? Claro. Eu vou dedicar a minha vida inteira, a minha existência, agora é onde é? O Partido Novo. Pois é, mas é isso mesmo que você ouviu. Tentativa de feminicídio. Para a promotoria, Cerimedo mandou matar a mulher porque ela estava grávida e não queria assumir a responsabilidade por esse filho. Pois é, o cara mandou matar a mulher grávida. Só gente boa, amém? Só gente boa. É a imagem de um todo-poderoso, até 48 horas atrás, que controlava o poder na Bolívia. Ou uma parte do poder da Bolívia. Alguém que se vê totalmente abatido e encurralado. Mas mais pra frente vocês vão entender o quão poderoso ele era. Cerimedo falou e negou ter participado do ataque a Nadia Veller. Mas eu não sei se é porque ele não sabe ou não lhe disseram, mas o celular dele diz outra coisa. Nadia Veller é o nome da companheira do Cerimedo, vítima do atentado. Uma boliviana que está viva, sobreviveu ao ataque. O celular de um dos seus supostos cúmplices também diz outra coisa. E vamos te mostrar todas as conversas, inclusive quando acabam avisando ao próprio Cerimedo com fotografias que o atentado tinha acabado de acontecer. Isso aparece nas conversas de um dos cúmplices detido. Pois é, tem uma conversa entre o Cerimedo e um dos presos pelo ataque. E o Cerimedo recebeu 6 fotos de vários ângulos e momentos do ataque. Caralho! Pois é, quando o Cerimedo é detido na segunda-feira, eles apreendem o seu celular Samsung. E ele fornece a senha voluntariamente. E com isso a justiça acessa o celular. E hoje se sabe que no telefone de Cerimedo foi encontrada essa mensagem. Pois é, o Cerimedo deu a senha do celular dele para a polícia. É uma mensagem, uma nota de texto, está registrada na perícia, que alguém envia para ele e diz: a Nádia, ou a eliminamos agora ou estamos fodidos. Você conhece alguém que possa fazer o trabalho? Pois é, tudo isso no Zap. Pois é, muito forte, e ele deixou isso por escrito. E a gente começa a pensar como alguém pode armar um plano criminoso e deixa as próprias digitais ao longo de todo o caminho. Pois é, e vale a pena repetir, hein, gente? Porque o tal do Cerimedo, segundo as alegações aí, tentou matar a companheira dele que estava grávida. Diz aí, Eduardo! Eu sou totalmente contrário a qualquer hipótese de aborto. A verdade é que me dá calafrios ter que relatar isso. Pois é, a própria Nádia também deu umas entrevistas, e é tudo muito inacreditável. A senhora falou com o Cerimedo esses dias ou ontem? Falei até 1 segundo antes de sair do hotel. Você estava dentro. Estava dentro. Eu disse a ele, já chegou? E saí. E ele me disse, não se preocupe, não vai acontecer nada, porque é um lugar público, é um hotel, ninguém vai se atrever a fazer nada. Mas isso é enganar. Ele me disse que eu estava escoltada, que havia policiais e que eles estavam me escoltando, o que era falso, porque atiraram em mim e eu fingi que tinham me matado. Me joguei no chão, fiquei lá cerca de meia hora sem me mexer. E um dos sicários hesitou se chegava perto e me dava o tiro de misericórdia ou não. E o outro disse, já era. Mas demoraram e nunca houve troca de tiros, nunca os perseguiram, nada. Ele mentiu pra mim dizendo que tinha me mandado com seguranças. Ela falou muita coisa sobre o Cerimedo, mas bora com esse breve resumo do Demore. Ele teria capacidade, inclusive estaria fazendo coisas como desligar radares ou, como ela diz, baixar os radares aéreos para que aviões carregados com cocaína pudessem trafegar livremente pela Bolívia. Agora você imagina se fosse o Petro fazendo alguma coisa parecida com isso na Colômbia. We're just gonna kill people. Let's kill everybody. Segundo ela, Cerimedo recebe dinheiro principalmente de um esquema de petróleo entre a Bolívia e a Argentina, um esquema ilegal, e
receberia essa propina em ouro. Porra, puta que pariu, hein? E sobre ouro a gente fala mais pra frente. Meu pai já garimpou por um bom tempo, eu peguei essa febre, andava, sempre andei na minha Brasília, né, que eu comprei em 77, com uma bateia, um jogo de peneira. Eu sempre tinha no meu carro um jogo de peneira e uma bateia. Boca! Que personagem acabou se tornando essa referência de alguns no continente, hein? Então esse personagem que acaba de ser acusado por tentativa de feminicídio e por enriquecimento ilícito é o homem maga no nosso continente. Não sei se vocês perceberam quem está por trás do seu discurso moral. República, Deus, pátria, não sei mais o que. Deus, pátria, família e liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. E sobre essa história aí de homem maga no continente, a gente fala mais pra frente. E olha como é o Cerimedo. A Nádia mostrou outra conversa com ele. Uma dessas capturas é de 25 de junho. E Nádia Beller manda pra ele fotos de hematomas no joelho, no cotovelo e no pescoço e escreve que está se afastando dele. 16 dias depois, volta a mencionar essas mesmas partes do corpo e o acusa diretamente. Me enforcar e me jogar por todos os cantos do chão e bater na minha cara não é bater? A resposta que ela atribuiu a ele não nega os fatos. Diz que pediu desculpas de 1000 formas. Diz aí, Milei. Somos superiores moralmente, somos superiores esteticamente, somos melhores em tudo. Isso dói neles. E olha só que coisa. O La Nación documentou então que Cerimedo apareceu como o maior doador individual do La Libertad Avanza, com mais de 28 milhões de pesos doados, declarados. Uma cifra que nenhuma outra pessoa nem empresa igualou durante todo o processo eleitoral. O Libertad Avanza é uma coalizão política de direita radical, que é liderada pelo Milei. Não só o Cerimedo foi o maior doador de campanha do Milei, como também disse que trabalhou de graça pro Milei. Tá querendo me enganar? E olha só que coisa, a ex-mulher do Cerimedo entrou no governo e era peça-chave do escândalo de corrupção por lá, com dinheiro usado para compra de remédios para pessoas com deficiência. Muito cruel! Tem áudios que envolvem diretamente o Javier Milei e a irmã dele, a Karina Milei. E da Argentina, o Cerimedo continuou na sua jornada. No Chile, ficou vinculado a José Antônio Cast, hoje presidente eleito durante os 2 processos constitucionais. No primeiro, a sua empresa Numen entregou uma pesquisa que previa um resultado apertado, enquanto a opção de nova Constituição vencia por 78% dos votos, ou seja, tudo ao contrário. Eu acho que até um fake news é válido, com todo respeito. No segundo, seu portal também divulgou que o presidente Gabriel Boric havia sofrido um grave problema de saúde, algo que nunca aconteceu. O próprio coordenador da campanha de Cast, consultado por jornalistas, nem lembrava direito quem era Cerimedo. Tinham dito para deixá-lo de fora porque era pouco confiável. Pois é, no meio da campanha o Cerimedo foi afastado e foi correndo para Honduras, onde a eleição ia acontecer 10 dias depois da eleição chilena. Depois veio Honduras, onde trabalhou na campanha de Nasser e Asfura, e o México, onde o La Derecha Diário abriu operação com financiamento do empresário Ricardo Salinas Pliego para atacar o governo de Claudia Sheinbaum. E a eleição em Honduras foi daquele jeito, hein? Donald Trump resolveu jogar o que ele considera grande força política dele sobre situações domésticas de países latino-americanos. Desta vez, o país da vez agora é Honduras. Trump demonstrou apoio a Tito Asfura, à presidência de Honduras, e disse que ambos podem trabalhar juntos para combater o que chamou de narcoterroristas liderados por Nicolás Maduro. Imagina só, o Trump perdoou o tal do Hernández, ex-presidente de Honduras, o maior traficante já condenado nos Estados Unidos e aliado do Asfura. E aí ele mete essa. E tem áudios do Hernández dizendo que o Asfura só estava esquentando a sua cadeira. Que ele, o Hernández, era... Sim, mas essa cruzada trumpista aí é contra o narcoterrorismo, com certeza. Mas agora uma pausa para irmos com o bonde. Vamos colocar uma coisa aqui no meio desse papo sobre o Cerimedo. Se noticia muito sobre esses casos, mas o que a gente quase nunca para entender de verdade é como essa engrenagem toda funciona. A desinformação, a mobilização digital, esse capital político que se constrói fora dos partidos oficiais, sem CNPJ, sem registro e sem prestar conta pra ninguém. E é exatamente isso que o Marcos Nobre andou estudando. Ele é professor de filosofia política da Unicamp e passou anos tentando entender como essa máquina se monta. Escuta só o que ele fala.
A única coisa que tem graça em eleição é justamente que a gente não sabe quem vai ganhar. Mas é mais grave que isso. 90% das pessoas não se arrependem do voto que deram em 2022. Se você for pensar que, então, ali 10% das pessoas podem ir para um lado ou podem ir para o outro, se você pensar que a eleição de 2022 foi decidida por menos de 2% dos votos, não é que você pode falar uma coisa dessa? E tem um efeito que é o pior deles todos, que o já ganhou faz você perder. Uma coisa que é muito importante da gente ter em mente: eleição não se ganha de véspera, muito menos essa. Essa vai ser apertada, vai ser dura, vai ser difícil. Pois é, não tá ganho pra ninguém. Entender como essa engrenagem toda funciona é praticamente obrigação de quem quer disputar essa eleição de verdade, e não só assistir de fora. Marcos Nobre tá lançando o curso Raio-X da Extrema-Direita lá no Bonde. No dia 8 de setembro, tem aula aberta e gratuita, hein? E exibição na íntegra da primeira aula, hein? Que é intitulada A Máquina de Guerra do Bolsonarismo. E na descrição do episódio tem um link para você garantir a sua vaga. E aí, vamos de bonde? Bonde. Aprender e mudar as coisas. Bom, agora vamos voltar para a jornada do Serimedo. E chegou a Bolívia, onde deixou de operar nas sombras para ter gabinete próprio ao lado do presidente Rodrigo Paz. O Serimedo virou uma espécie de câncer na América Latina, e foi na Bolívia que ele atingiu o ápice do seu poder. Juntos com o nosso time ganhamos 2 eleições, conseguimos tirar Evo Morales depois de 20 anos na Bolívia. E olha o que diz a Nádia. Segundo o relato de Nádia, o colocaram numa posição em que administrava os ministros, quase como se fosse presidente. Quase o presidente. E não é só a Nádia que acusava o Serimedo de ser um todo-poderoso, não, hein? Como vai, vice-presidente? Como vão? Boa tarde, um prazer falar com vocês. Pois é, apenas e tão somente o vice-presidente boliviano Edman Lara. Qual era o papel do Serimedo? Serimedo sempre foi o assessor pessoal do presidente. Serimedo sempre foi o assessor pessoal do presidente. Nas reuniões de gabinete com os ministros das quais participei, Serimedo estava sempre presente. Ele disse que não estava. O senhor confirma que ele sim estava presente nas reuniões de gabinete? Sim, ele foi o assessor do presidente. Sim, ele foi assessor do presidente. Ele tinha um gabinete no Palácio do Governo, bem próximo do presidente. Era a pessoa que escrevia os discursos do presidente. Quem dizia o que ele tinha que falar com a imprensa. Pois é, o vice também diz que o Serimedo liderou a transição e indicava ministros. Não é pouca merda, não. E o Serimedo e a esposa são responsáveis por uma campanha de difamação contra o Evo Morales na Bolívia. Mas a gente não vai nem entrar nessa história, hein? Vamos voltar porque o vice explica de onde que vem o ouro. Já vinha se comentando também que a esposa do presidente era quem praticamente definia os contratos para atividades de mineração. Licenças para atividades de mineração relacionadas ao ouro. Mas talvez a revelação mais chocante do vice tenha sido essa aqui, ó. Pois é muito forte o que o senhor está contando, vice-presidente. Foi a Nádia Beller quem contou a um assessor seu que a intenção de o Serimedo era atentar contra a sua vida? Deu errado porque ele não viajou. Tinham planejado atentar contra a minha vida no Equador, porque eles sabiam que eu ia viajar para o Equador. Eu cancelei a viagem, não viajei, porque o funcionário que veio, como eu disse, entrou nervoso, entrou suando frio. Pois é, entendeu? O vice-presidente da Bolívia tá dizendo que o Serimedo ia matar ele quando ele estivesse no Equador em viagem. Porra, que trama, hein? Bizarro! E aqui a gente volta com o vídeo do La Base. Quem vai falar a seguir é o Pablo Iglesias, um dos criadores do Podemos, partido espanhol, não o Podemos brasileiro, que fez parte do governo espanhol. E ele foi incrivelmente na mosca, hein? Nós temos caracterizado figuras como essas sempre como esquadristas midiáticos. O termo esquadrista vem do italiano, de squadre di combattimento, ou as esquadras de combate do fascismo, que tinham uma função muito precisa. Eram grupos paramilitares organizados para espancar ou assassinar militantes das organizações do movimento operário, dos sindicatos, do Partido Socialista. Essa modalidade de esquadrismo, o esquadrismo de pistoleiros, dos que atiram ou espancam com função claramente política de intimidar dirigentes da esquerda, continua existindo. Mas nós dizemos que há bastante tempo o cerne da operação esquadrista do fascismo se dá em chave midiática. Destruir reputações, mentir, fabricar fake news. E nesse caso falamos de redes internacionais do fascismo a soldo, em grande medida, de Donald Trump. É o que representa esse sujeito que supostamente teria mandado assassinar sua companheira.
Suas viagens aos Estados Unidos, suas declarações de fidelidade ao trumpismo e ao movimento MAGA, sua capacidade organizativa para alterar processos eleitorais, fabricar mentiras e intoxicar as redes sociais da Argentina, da Bolívia, em Honduras, da Colômbia, do México. Em última instância, nos falam de uma operação criminosa. De organizações criminosas que, nesse caso, serviram para vermos a laia humana de quem estamos falando. Da mesma forma que o uribismo era o paramilitarismo na Colômbia. Eram assassinos organizados. Pois é, a gente também já falou dessa história macabra aí envolvendo o governo Uribe, da Colômbia. Por lá, morreu muita gente. Diz aí, Gregório. Existiu uma coisa nos anos do Uribe, na Colômbia, que são os falsos positivos. Que é mesmo um crime, assim, das ordens, um crime contra a humanidade. Deve estar em Haia, se eu não me engano. Que é um negócio que o Estado orquestrou o assassinato de mais de 6.000 pessoas. 6.400 pessoas está documentado, mas pode ser muito mais gente. Pessoas que foram assassinadas ou a mãos do Estado ou com a conivência do Estado. Por que chama falsos positivos? Porque depois de assassiná-las, diziam que elas eram guerrilheiras. Então elas tornaram guerrilheiras a posteriori, após mortem, para que justificasse a morte deles. Então eram assassinatos com a mão do uribismo. E volta com o Pablo Iglesias. O que estamos vendo nesse caso é que esses esquadristas, claro que são perigosos. São perigosos pelo que fazem e pelo que estão dispostos a fazer. Se eles não ordenam o nosso assassinato, é porque carecem da capacidade logística para fazê-lo. Mas digamos que lhes faltam escrúpulos e teriam toda a disposição de fazê-lo se pudessem. Acho que quando acreditam que podem, demonstram o que fazem. Nesse sentido, são bons alunos do mestre Donald Trump. E acho que é preciso ficar atento e que é preciso se preparar. E o Milei é um merda. Simples assim. Olha o que ele falou sobre os 4 tiros disparados sobre uma mulher grávida. O senhor mencionou o presidente Javier Milei e tenho que lhe pedir uma opinião a respeito das últimas publicações no Twitter do presidente, nas quais ele tenta diminuir a gravidade do ocorrido contra Nadia Beller, ou nas quais ataca diretamente a vítima. Que opinião o senhor tem sobre essas declarações públicas do presidente argentino? Bom, vou ser sincero, não conheço essas declarações feitas pelo Javier Milei. Talvez, se o senhor me disser... São retweets em que ele basicamente minimiza a situação. Ele diz que foi um autoatentado, que não se veem os ferimentos, que não é possível que ela esteja dando entrevistas e que duvida que haja lesões. Os torturados com a pele mais lisa que a Branca de Neve. Me quebraram os ossos todos. Tira um raio-x do cara e vê se tem algum calo ósseo. Hoje vimos as fotos, as imagens. Ele duvida do atentado, diz que não tem sangue. São vários retweets de algumas contas trolls ou contas falsas que o presidente retweeta, surfando nessa onda de diminuir a gravidade do caso. Ele o defende porque é seu amigo? Provavelmente sim. Pô, e tem gente que leva o Milei a sério, cara. Não pode, cara. Uma volta pra saga do Serimedo no nosso continente. Chile, Brasil, Argentina, Honduras, México e Bolívia. Cada país deixou ele passar pro próximo sem freá-lo. Epa, pera aí. Não, pera aí. Esqueceram do... Magistrado, careca. Aqui o Serimedo não fez essa festa não, hein? Aqui não. Ele tá no julgamento do golpe, citado. Ele e o seu portal de notícias mentiroso. Mentiroso! Aqui ele não se criou, não. Porra, caralho, porra. Falar de campanhas sujas na América Latina tem sido associado nos últimos anos a um nome-chave, Fernando Serimedo. E tá faltando a 3 letras aí, hein? Não é tu não, pô, sai daqui. Outra 3 letras. E a trama chega até o trumpismo, mais especificamente até Brad Parscale, que trabalhava para Trump em campanhas políticas e é apontado por suas relações com a CIA. Diz aí, Serimedo. Obrigado, Brad Parscale, por acreditar em mim o tempo todo e me dar a sua tecnologia, e a Tim Dunn pela luta na América Latina contra o socialismo. Obrigado, Brad. E esse rapaz, o Brad Parscale, começou fazendo site para as organizações Trump, antes mesmo do Trump virar candidato lá atrás. Depois participou da campanha de 2016 e 2020. A gente, estão falando Brad Parscale e Brad Parscale, ou coisas assim, e eu fui pesquisar a porra da pronúncia do nome do cara e vi uma entrevista dele mesmo falando Brad Parscale. Por isso que eu tô falando Brad Parscale. Porra! Brad Parscale foi o gerente de campanha de Trump em 2020 e agora trabalha com o milionário texano Tim Dunn, a quem Serimedo também mencionou em seu discurso como um apoiador fundamental. Parscale também é o principal lobista de Israel nos Estados Unidos. Que beleza! Conseguindo um contrato enorme com o Ministério das Relações Exteriores de Israel para pagar influenciadores e manipular plataformas de IA. Presta atenção que isso aqui é importante. Outra admissão bombástica de Beller é que a política latino-americana foi inundada com dinheiro obscuro para promover as ambições dos candidatos escolhidos a dedo por Trump. Um ex-associado
associado de Milei, chamado Gaston Alberdi, denunciou uma série de agentes da CIA que supostamente operavam sob a supervisão de Cerimedo por toda a região. Se tem uma época para a CIA fazer a festa na América Latina, é esse segundo mandato do Trump. Como a gente sempre fala por aqui, os republicanos da Flórida tomaram a Casa Branca de assalto. E aí, meu amigo? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. E olha que coincidência danada. Bom, vocês sabem quem estava na campanha de Asfura, além do Cerimedo? Parscale, estrategista de comunicação de Trump e sócio de Cerimedo, que a própria Nadia Beller relaciona com a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, ao dizer que fazem parte da CIA. Algo que não deveria nos surpreender, porque se olharmos o currículo de Cerimedo, vemos que há não muitos anos, menos de 15 anos, era um taxista golpista de Mar del Plata. Sem escrúpulos, ou seja, uma figura que não tinha uma trajetória nem política nem tecnológica. Não era um Peter Thiel, não era uma figura como o agente James Bond 007, mas um picareta sem escrúpulos. E o pessoal do La Base usou uma frase do Steve Bannon para descrever o trabalho do Cerimedo. Como disse o Steve Bannon e hoje diz Ina, jogar merda na discussão. E olha como o Cerimedo descreve o seu próprio trabalho. Eu sou consultor e trabalho com uma gama de personalidades bastante variada. Sempre temos a ideologia muito alinhada à direita. Eu represento a direita latino-americana, né? Trabalho bastante por essa linha. Você tem um portal também, se não me engano? Não, tem uma rede de mídia que se chama La Derecha Diário. E nos Estados Unidos sou sócio agora de uma das empresas do Trump, a Salem Media, que tem 135 emissoras de rádio nos Estados Unidos e 43 jornais. Acoplamos isso a uma grande parte do trabalho com mais duas empresas, a Nucleus e Ace Over, que são as empresas que trabalham e prestaram serviços para a campanha de Trump. Esses são os sistemas que nós representamos na América Latina. E esse La Derecha Diário é uma desgraça. Em 2019, Cerimedo registrou o veículo La Derecha Diário, que passou a ser o carro-chefe da sua desinformação, em particular nas redes sociais. Tratou-se de um instrumento, porque a verdade é que chamá-lo de veículo de comunicação é faltar com a verdade, que lhe serviu para se instalar na Argentina e crescer na América Latina. A partir da criação do La Derecha Diário, Cerimedo foi entrando em vários países, começando pela Argentina, onde começou a se relacionar com Milei, principalmente a partir de 2021. Tanto é que, por exemplo, o editor do La Derecha Diário, Juan Pablo Carreira, conhecido como Juan Doe nas redes, passou a ser diretor de comunicação digital do governo de Milei, quando Milei venceu. Para vocês verem, além de tudo, de quem Milei se cerca para sua comunicação. Já nada me surpreende no seu presidente. Chamamos ele de presidente troll. E a Cláudia Sheinbaum, que é presidente do México, sempre é alvo dessas merdas. E a mulher é braba. Diz aí, Cláudia. Já sabem que a Bolívia, o Equador, a Argentina, Honduras e o Chile foram conquistados pela direita. E o papel desse meio foi fundamental. Eles que estão dizendo isso. E a única coisa que nós dizemos é... Bom, não se trata apenas de um veículo de imprensa. É um esquema para difundir notícias falsas e supostamente manipular a opinião pública a partir de redes compradas, de perfis comprados para conseguir espalhar uma notícia. E essa fala da Cláudia Sheinbaum em uma das suas manhaneiras é importante porque um dos sócios do Cerimedo é um cara-chave da extrema-direita mexicana. E na pesquisa de Pedrinho Daltro sobre o Cerimedo, algumas vezes falaram nele como o homem maga no continente. Até a Economist definiu o Cerimedo assim. Não nos esqueçamos de que estamos diante de Cerimedo, o encantador de serpentes, o homem maga, o não sei das quantas, na verdade, que pessoalmente disse ter uma fazenda de bots de 50 mil contas falsas, que é capaz de construir, de colocar, montar uma verdade sobre as mentiras, ou seja, um cara que já é isso, né? Há muitos interesses por trás do Cerimedo, digamos, para que fique parecendo um assunto quase pessoal, de violência pessoal. Diz aí, Demore. A polícia da Bolívia divulgou nesse final de semana, aliás, que pegaram em uma residência que é ligada ao grupo criminoso desse cara da Bolívia, uma fazenda de bots. Atenção, gente, tem várias imagens circulando na internet. Fazenda de bots, você sabe o que é, né? Os caras colocam um monte de celulares, criam lá um hardware grandão, plugam centenas de celulares
celulares, e esses celulares ficam tendo comportamentos autômatos na internet. Então, dão like em vídeo, postam comentários, como se fossem pessoas reais. É assim que a extrema-direita consegue muitos likes e muitos views no mundo todo. Vocês acham que o vídeo do Nicolas lá, do Pix, teve mais views do que a população brasileira, gente? Vocês acham que isso é possível? Pois é, não é. O vídeo do Nicolas teve 300 milhões de visualizações. Porra, 300 milhões. Um vídeo de 13 minutos sobre um tema econômico. Tudo bem, o Nicolas é um cara popular. Digamos que teria 10 milhões, 20 milhões, mas 300? Impossível, impossível. Gente, eu vivo de internet há 30 anos, gente. Não é possível. Não é. Não é? Foi isso que eu disse. Obviamente, uma parte gigantesca desses views é falsa. É óbvio, é evidente isso. E é uma mistura escrota, porque o vídeo, apesar de canalha, era bem feito. Mas é impossível que não haja uma parte incrivelmente relevante desses 300 milhões que não sejam bots. Pegaram lá na Bolívia uma fazendinha de like do Fernando Serimedo. Tem muita mensagem, tem muita imagem circulando na internet que é falsa, tá, gente? Ou de apreensões anteriores ou gerada por IA. Mas é confirmado que a polícia da Bolívia falou que sim, em uma residência ligada ao grupo, pegaram uma mini fazenda de likes, uma mini fazenda de bots. Vocês não acham a imprensa brasileira que é meio importante esse assunto? Pois é, muito importante esse assunto. Mas calma que tem mais. O cara é golpista, bateu na mulher, tentou matar a mesma mulher a tiros e ainda é ladrão. Ele tem um apartamento em Santa Cruz, um em La Paz e uma casa em La Paz. E em cada um dos apartamentos foi encontrado muitíssimo dinheiro. Como o Serimedo supostamente não trabalha na estrutura estatal, imediatamente o Estado de ofício deve abrir uma investigação sobre enriquecimento ilícito. E segundo a Nádia, parte do pagamento era em ouro. E aí fica-se sabendo que o Serimedo supostamente tem um doutorado. Aí vamos achar o diploma de doutorado. Ele supostamente trabalhou na Casa Branca. E aí vamos pedir as listas de funcionários da Casa Branca. E que, além disso, supostamente estudou em Harvard. Pois é, tudo ficção, né? Ele disse até ter sido diretor de uma agência de publicidade na Argentina, mas também... É mentira. Um taxista que se torna doutor de Harvard. É a criação de um personagem, né? E a única conclusão possível é de que o Serimedo teve uma ajudinha, né? E o que vai a seguir a gente não sabia não, hein? Serimedo chega à campanha da Bolívia e faz uma campanha de esquerda. Eu tô passada, chocada. Na Bolívia, a direita não vence. Rodrigo Paz não era o representante da direita. Era o representante que conseguiu captar a atenção do voto popular pela promessa praticamente de continuar todos os planos, né? Econômicos, sociais, etc. Que o movimento ao socialismo tinha. É isso que vence na Bolívia. Na Bolívia, a direita não vence. E é Serimedo o consultor dessa campanha. Então, o que isso nos prova? Serimedo está se lixando para a ideologia. Ele se diz de direita porque hoje o pêndulo está aí. Porque está na moda. Porque é mais fácil xingar do que pensar, né? Mas ele teve que fazer uma campanha de esquerda para ir ao poder, para chegar ao poder. Depois, esse governo, evidentemente, dá um giro de 180 graus em tudo. E acabou esse tópico lamentável, mas não acabou a cruzada da extrema-direita pra cima do nosso continente. Meu Deus, a gente vai cansando, sabe? Nosso vizinho mais desprezível. Calma, meu amigo, calma. Pois é, estamos há um tempo pra falar disso e esse episódio, infelizmente, é uma boa deixa. A maioria dos bilionários compra imóveis. Jeff Bezos comprou uma mansão de 79 milhões de dólares. Mark Zuckerberg acabou de comprar uma mansão de 23 milhões de dólares. O complexo secreto de 150 milhões de dólares de Tom Brady. Peter Thiel parece comprar países. Não literalmente, é claro, por mais que ele quisesse. Ao longo das últimas 2 décadas, Peter Thiel financiou projetos para construir novas nações. Ele apoiou experimentos de governança privada, colecionou cidadanias de reserva e buscou lugares onde a política funcione de uma forma um pouco diferente. Agora você imagina aí um país que o Peter Thiel ia adorar. Eu sou o leão. Acertou, miserável. Agora ele está estabelecendo uma nova vida na Argentina. Fudeu. E se você acompanha Peter Thiel há algum tempo, isso provavelmente deveria deixá-lo preocupado. Tudo que ele faz é esquisito e nada é exatamente o que parece. Também não é como se esse cara estivesse fugindo ou escapando de alguma coisa. Ele tem um verdadeiro talento para assumir o controle. Ele foi fundador da Palantir, sabe aquele pessoal que vigia a gente o tempo todo? Eles têm contratos com o governo dos Estados Unidos e a tecnologia é usada no controle de imigração, nas forças armadas, na inteligência, nos dados, etc. E em muito mais coisas que você gostaria de imaginar.
O Peter Thiel também é o homem por trás do J.D. Vance, com muitos milhões gastos para impulsionar sua carreira. Só por isso que o Vance virou vice do Trump. Então, quando um sujeito esquisito assim começa a se instalar em outro país, a maior probabilidade é que ele esteja trazendo esse mesmo nível de influência e controle, ou pelo menos esperando por isso. Ele comprou uma mansão em um dos bairros mais exclusivos de Buenos Aires, mudou a família para lá, matriculou os filhos em escolas locais, comprou terras no vizinho Uruguai e começou a se reunir com algumas das pessoas mais importantes do governo. Esse é um nível incomum de comprometimento para alguém que supostamente estaria apenas buscando uma brecha fiscal. Por muito tempo, a Argentina foi um dos países economicamente mais instáveis do mundo desenvolvido. Eles enfrentaram crises repetidas de dívida, inflação crônica, colapsos cambiais, além de controle de capitais. Então, por que um dos bilionários mais poderosos do mundo escolheria a Argentina? Ora, ele quer que o Estado não exista e não tem lugar melhor atualmente. Por causa de um homem, o ex-vocalista de banda cover dos Rolling Stones e atual presidente da Argentina, Javier Milei. Imagine se uma thread libertária do Reddit se transformasse em uma pessoa de verdade e depois vencesse uma eleição presidencial. Esse é o Javier Milei. E obviamente rolou uma química entre essas duas pessoas escrotas. Peter Thiel parece fascinado com isso. Milei e Thiel se encontraram no início desse ano e Milei descreveu o encontro como uma conversa entre um anarcocapitalista e outro anarcocapitalista. Aparentemente, um governando um país não era suficiente. Essa nem de longe é a primeira vez que Peter Thiel sai à procura de um país novo e reluzente para onde se mudar. Na verdade, dá para argumentar que ele passou as 2 últimas décadas fazendo quase só isso. Em 2009, Peter Thiel publicou um ensaio chamado The Education of a Libertarian. Na sua essência, o libertarianismo defende que os governos deveriam ter muito menos poder sobre a vida das pessoas e a economia, deixando que indivíduos e mercados resolvam a maioria dos problemas por si mesmos. Na realidade, porém, geralmente significa coisas como a ausência de salário mínimo e crianças trabalhando em minas. Também vale destacar que uma percentagem enorme dos libertários no mundo são homens brancos. Engraçado, né? No ensaio de Peter Thiel, ele diz: "Não acredito mais que a liberdade e a democracia sejam compatíveis." Então é isso aí, ele não quer que você vote nem nada disso. Mas especificamente, ele também acha que mulheres não deveriam votar. Um cara super tranquilo, muito tranquilo. Mas de qualquer forma, Peter Thiel basicamente decidiu que política era um beco sem saída. Pois é, a jornalista conta que o paranoico Thiel conseguiu cidadania na Nova Zelândia e em Malta. Já tentou criar um país flutuante, sem governo, e tentou criar zonas autônomas para suas fantasias libertárias dentro de Honduras. Mas a Suprema Corte de lá não curtiu muito a ideia e acabou com o projeto em 2024. A Argentina oferece algo potencialmente muito mais atraente. Um governo que já quer ser isso por conta própria. O que Peter Thiel realmente quer? Eu me faço essa pergunta com muita frequência e nunca gosto da resposta que encontro. Mas o que ele quer especificamente na Argentina? Bem, a Argentina está construindo agora o tipo de arquitetura jurídica que deixa forasteiros endinheirados muito interessados. O governo de Javier Milei está desenvolvendo um programa de cidadania por investimento. Essencialmente um sistema de passaporte dourado para quem coloca dinheiro suficiente no país. Também criou o RIGI, um grande regime de incentivo a investimentos projetado para dar a grandes investidores estrangeiros proteções tributárias, cambiais, de importação, exportação e regulatórias de longo prazo. Em outras palavras, enquanto os argentinos comuns enfrentam austeridade, aumento nas contas de serviços básicos e cortes nos serviços públicos, o governo está dizendo a bilionários e corporações: tragam seu dinheiro para cá e nós protegeremos vocês. E isso bem na nossa fronteira. Os Estados Unidos já está crescendo os seus músculos no Paraguai, e agora é isso. A Argentina é o seu novo plano B, um lugar onde o seu dinheiro, a sua política e sua ideologia não são tratados como ameaças à prestação de contas democrática, mas sim como um modelo para a renovação nacional. O Peter Thiel não conseguiu mudar a lei de Honduras, mas na Argentina, Milei está tentando reescrever as regras de todo o país. Será que Thiel finalmente encontrou a sua fantasia libertária? Se você é Peter Thiel e passou 20 anos tentando construir sociedades alternativas, por que construir uma por conta própria quando um presidente já está tentando construir uma para você? Olha a merda! Negociação, sabe o que é negociação? Diz aí, Franciel! Rapaz! Pois é, em algum episódio recente a gente sublinhou como a extrema-direita latino-americana é incapaz de criticar o Trump. Aí na sequência a gente mostrou como a extrema-direita em outros lugares do mundo não sofre dessa incapacidade crônica. Sabe como é que é? Uns filhos da puta. Mas uns filhos da puta com alguma noção de soberania. Quando Trump ameaça tomar a Groenlândia, toda a extrema-direita europeia desce o pau no Trump em uníssono. E olha só que fase miserável. Que quadra da história. Toda hora a gente tá concordando com o Amoedo no Twitter,
Renan Calheiros é a escolha da direita em Alagoas. E agora a gente está falando de forma elogiosa da extrema-direita europeia. E foi droga, hein? Com essa notícia que vai a seguir, cairia como uma luva naquele episódio. Bora com o Emiliano Rodrigues Mega, Emma Bubola, Gabriel Labrador e David Bolanhos no dia 16 de agosto no New York Times. Quando autoridades chilenas assinaram a autorização para um cabo submarino de 12 mil milhas conectando o país a Hong Kong, estavam entusiasmadas. Afirmaram que o projeto chinês impulsionaria a conectividade nacional e chegaria até mesmo à remota Ilha de Páscoa. No entanto, o clima mudou abruptamente mais tarde naquele dia de janeiro, depois que um alto funcionário da Embaixada dos Estados Unidos em Santiago se reuniu com Guillermo Petersen, chefe de gabinete do Ministério das Telecomunicações do Chile. E aqui a gente precisa de uma certa trilha. Segundo Petersen, a autoridade americana alertou que o projeto poderia aumentar o risco de ataques cibernéticos chineses e que, se o Chile seguisse em frente, os Estados Unidos imporiam uma proibição de viagem não apenas às autoridades envolvidas, mas também a seus cônjuges e filhos. Pois é, até os filhos. Pô, os caras nem tentam não parecer mafioso. A reunião no Chile durou apenas 6 minutos, disse o Sr. Petersen. Mas isso foi suficiente para convencer seu governo a suspender o projeto. Abre aspas, foi basicamente uma ameaça. Fecha aspas, disse nesse mês Cláudio Arraia, então subsecretário de Telecomunicações do Chile. Mas o Flávio jura que vai conseguir negociar com os Estados Unidos e com a China. A partir de janeiro de 2027, o Brasil terá um presidente da República que vai sentar para negociar de igual para igual. E a gente vai chegar a um acordo que seja bom para as duas nações. Tem muito mais chance disso acontecer se o Lula for eleito do que você, Flávio. Mas o Flávio diz isso como se o Donald fosse deixar a gente negociar livremente com o nosso maior parceiro comercial. E o Casta, atual presidente do Chile, é de direita, um governo de direita, porra, alinhado aos Estados Unidos, incapaz de criticar o Trump. E na Argentina, do desgraçado do Milei, é a mesma coisa. O principal representante dos Estados Unidos na Argentina emitiu na quinta-feira um alerta contundente ao governo do presidente Javier Milei, afirmando que o envolvimento de empresas chinesas em setores estratégicos da economia poderia prejudicar a chegada de novos investimentos estrangeiros. Porra, Flávio, tu acha mesmo que vai negociar com os Estados Unidos e China e que o Trump não vai fazer nada? Ao discursar no Fórum de Energia AmCham 2026 em Buenos Aires, o embaixador dos Estados Unidos na Argentina, Peter Lamelas, manifestou preocupação com a tecnologia e a infraestrutura chinesas em Vaca Muerta, a vasta formação de petróleo e gás de xisto na Argentina localizada no sul do país e em seu entorno. Pois é uma declaração pública, não foi uma ameaça em privado, como no caso do Chile, não. Essas declarações representam mais um exemplo da pressão exercida por Washington sobre Buenos Aires para limitar a atuação de Pequim em setores estratégicos da economia argentina. Abre aspas, a China exige que as empresas concedam ao Estado chinês acesso a quaisquer dados que transitem por suas redes de tecnologia e inteligência artificial. Tudo é controlado pelo Partido Comunista Chinês. Isso não é aceitável e também não ajudará a atrair investidores estrangeiros para Vaca Muerta. Fecha aspas, afirmou Lamelas, o embaixador dos Estados Unidos na Argentina. Pois é, o pessoal da NSA tá dando risada aí, né? A intervenção de Lamelas ocorre após ele ter enviado recentemente uma carta à Calf, distribuidora de eletricidade de Neuquén, questionando seus planos de firmar um acordo tecnológico com a gigante chinesa de telecomunicações Huawei. A Europa sofreu a mesma ameaça para não fechar com a Huawei, e eles se dobraram aos Estados Unidos. Anos depois, a conectividade na Europa é uma merda. O continente é incapaz de se valer das potencialidades do 5G, que dirá do 6G. Para vocês terem uma ideia da loucura, uma das piores conectividades da Europa é a do país mais rico da Europa. Alemanha. A Calf opera na província de Neuquén, onde se localiza Vaca Muerta e grande parte da produção argentina de petróleo e gás de xisto. Autoridades dos Estados Unidos ameaçaram negar ou revogar vistos americanos para diretores da Calf, caso a distribuidora de energia prossiga com um acordo com a Huawei, segundo relatos da Bloomberg. Isso seria só o começo. Iam vir sanções, etc e tal. Chamadas sanções Magnitsky, que na verdade são a pena de morte financeira. Uma pessoa se torna uma leprosa. A palavra popular apropriada é a pena de morte financeira. E coube a outro país sublinhar o absurdo.
A intervenção provocou uma reação dura da Embaixada da China na Argentina, que acusou Washington de interferir nos assuntos do país. Abre aspas, essas práticas refletem plenamente a arrogância e os preconceitos dos Estados Unidos, constituindo um desrespeito significativo à soberania de outros países em detrimento dos valores de livre mercado. Fecha aspas, afirmou a Embaixada da China em comunicado publicado nas redes sociais. Pois é, e cá estamos, uma doutrina Monroe trampista, completamente alucinada e com a extrema-direita mais entreguista possível. Porra, pobre América Latina, hein? A gente tá fudido mesmo. É torcer pros democratas lá nos Estados Unidos pegarem o Senado e infernizarem a vida do Trump. E em 2028, mesmo que os democratas ganhem lá, os Estados Unidos vão continuar se metendo aqui, mas de forma mais discreta, pelo menos. Pois é, acabou esse episódio. Tchau pra vocês. Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado a todas as fontes, quase 2 horas da manhã. Amamos vocês, não vivemos sem. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília@gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora! Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Fernando Serimedo, família Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro. Eis os nomes do maior escândalo da política latino-americana em 2026, que acabou de ser revelado. Fernando Serimedo, chamado Steve Bannon da Argentina, grande aliado da família Bolsonaro, sobretudo por meio de Eduardo Bolsonaro, recebeu em fevereiro de 2026, na residência de Donald Trump, na Flórida, o prêmio de melhor estrategista político da América Latina. Quem deu o prêmio, quem fez o discurso dando o prêmio, Eduardo Bolsonaro. Nele, Eduardo Bolsonaro se referiu à importância de Fernando Serimedo para denunciar a fraude eleitoral no Brasil em 2022. De quem estava falando Eduardo Bolsonaro? De um vídeo que foi veiculado no dia 4 de novembro de 2022 e que levou milhares de pessoas às portas dos quartéis. Este vídeo, que não existe mais, mas que eu tenho guardado no meu acervo. Foi este vídeo o combustível das teorias conspiratórias bolsonaristas. Este foi o vídeo que levou milhares de pessoas às portas dos quartéis. Este foi o vídeo que ainda hoje alimenta a trama golpista. Como se não bastasse, Fernando Serimedo, no dia 29 de dezembro de 2022, deu um passo mais forte e convocou para a tentativa de golpe em Brasília, que ocorreu no dia 8 de janeiro. O vídeo também não existe mais. Eu o tenho guardado no meu acervo. Oi, amigos. Bom dia, boa tarde. Eu acho que hoje é um muito bom dia para ir para frente da Alvorada. Hoje é muito bom dia para ir para lá. Encontre-se lá, comparte. Sim? Boa tarde, amigos. Hoje venceremos. Fernando Serimedo encontra-se preso na Bolívia, acusado da tentativa de assassinar sua ex-companheira, uma advogada boliviana que agora tudo está entregando. É acusado ainda de lavagem de dinheiro, de criação de fazendas de bots para criar um ecossistema de desinformação para interferir nas eleições em todo o continente latino-americano. O escândalo tem nome, Fernando Serimedo, e uma família, a família Bolsonaro. Acabou? Não. Emergency danger, warning, danger. Então assim, por que eu olho para esses 3 grupos? Porque nós ainda veremos esses indecisos se posicionarem. E por que eu estou dizendo isso? Esse público já conhece o Lula, já conhece o governo do Lula, já conhece o histórico do Lula e não está votando no Lula. Isso é um sinal. O branco e nulo já conhece o Lula, já votou no Lula até em outros momentos. Nesse momento, rejeita o Lula. Também é um sinal. E esses 13% que nós estamos falando, Pedro, eu acho que se a gente olhar para a teoria da ciência política do passado, ele sugere que pode haver um voto estratégico na reta final. Ou seja, o eleitor de um desses 3 fala assim, é melhor a gente agrupar em um deles para tentar viabilizar uma candidatura alternativa. Tá? Então, Pedro, assim, embora eu seja coerente com a tese da calcificação, embora eu esteja vendo a polarização funcionando, tem 30% de eleitores, para ser exato aqui, né, 30%, 1/3, que está distribuído entre alternativa, indeciso e branco e nulo. Isso pode alterar o jogo. Então, por isso que eu acho, então,
por isso que eu tô te dizendo o seguinte, neste momento, é mais provável que eles vão pro Flávio Bolsonaro. Certo. Mas também é possível que eles deixem de votar, porque eles digam o seguinte, eu não consigo encontrar uma alternativa liberal, eu não topo de novo o Lula eu rejeito o Flávio Bolsonaro, quer saber? Eu não vou votar. Justamente entender para onde vão esses 30%. Ele vai topar votar contra o governo ou ele vai preferir não participar da eleição e isso muda o jogo? Acabou? Não. Emergency danger. Warning, danger. A primeira coisa que acho que é importante que o público saiba é que especificamente pesquisa de segundo turno no Brasil, historicamente, não é preditiva nesse momento da campanha. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for olhar como que as pesquisas estavam desenhando o segundo turno em agosto dos anos eleitorais, nos últimos 3, 4 pleitos, nunca foi nem próximo do que foi a realidade do segundo turno. Mas se a gente for olhar, agosto de 2014, Datafolha dos dias 28 e 29 de agosto de 2014, estava dando o segundo turno com Marina Silva com 50% e Dilma 40%. 10 pontos de vantagem para Marina no segundo turno. E no primeiro turno, a Marina fez 21% e acabou ficando em terceiro lugar, nem foi pro segundo turno. 18, a gente já tem uma situação um pouco diferente. O Bolsonaro, naquele momento um deputado do baixo clero, ele tinha, em agosto de 18% de intenção de voto no primeiro turno. E aí ele foi crescendo. A facada no começo de setembro. No Datafolha de 18, eles tinham testado ele em todos os cenários de segundo turno, tá? Ele perdia pra Marina por 11 pontos, ele perdia pro Alckmin por 5 pontos e ele perdia pro Ciro por 3 pontos. E pro Haddad. E um mês depois, ou seja, depois da facada, no final de setembro, o Datafolha tava dando Haddad 45% e Bolsonaro 39%. O Haddad ganhava de 6 pontos. Em agosto de 18. Não. Final de setembro de 18. Uau. Pós-facada, o Haddad estava levando. Uau. Em todas as pesquisas. E no dia 28 de outubro, ou seja, um mês depois dessa pesquisa que dava Haddad na frente por 6 pontos percentuais, o Bolsonaro fez 55% e o Bolsonaro 44%. Esse é o resultado do segundo turno. Então teve uma virada de 17 pontos em 30 dias em 18. Em junho de 22, o Lula tinha 57%, o Bolsonaro tinha 34%, então a gente tinha 25 pontos percentuais de vantagem. Essa vantagem foi diminuindo, mas na véspera do primeiro turno, as pesquisas ainda estavam dando, assim, as vésperas, né? Ainda estavam dando Lula mais ou menos 54 contra 38 do Bolsonaro. Não à toa, o primeiro turno de 22 foi um primeiro turno em que muita gente da militância à esquerda acreditava numa vitória no primeiro turno e teve um super banho de água fria. Então o que a gente sabe, pra resumir, é que, historicamente, as pesquisas de segundo turno não valem muita coisa e que, se a gente for olhar pro primeiro turno, especificamente, a gente tá numa situação bem menos confortável hoje do que a gente estava na última eleição. Qual é a situação que a gente tem hoje? Segundo o Datafolha da sexta-feira, a pesquisa mais recente que a gente tem na mão. A gente tem o Lula no primeiro turno com 39% das intenções de voto, o Flávio Bolsonaro com 33%, né? Se a gente for olhar para votos válidos, isso sobe um pouquinho, né? Então, se a gente tirar os brancos e nulos, isso diminui o número total de votos, que são os votos válidos, e aí a gente fica com 42,5% para Lula e 37% para o Flávio. E a gente tem, na intenção de voto, Caiado com 5%, Renan Santos com 4%, Zema com 3%, Marçal e Cury com 2% cada um. Essa é uma situação desconfortável para passar para um segundo turno. E ela é desconfortável por quê? Acho que é mais que desconfortável, né? É quase desesperadora, para usar o termo do Gregório. Se a gente entra no segundo turno com 42% dos votos válidos, a gente vai precisar tirar 8, 9 para ganhar de algum lugar. E como todos os outros candidatos, literalmente todos os outros candidatos que pontuam, né, que aparecem nas pesquisas pontuando de alguma forma minimamente significativa, são de direita, bem de direita, é bem difícil do Lula roubar voto dessas pessoas. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você. Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial
faz errado a limpeza do ânus. Ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Desculpe. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Pronto. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos. E aí inflama a bunda.